Olá! Antes de continuarmos a nossa jornada através do Manual de Professores, é importante dizer que este estudo se fundamenta nos ensinamentos de Um Curso em Milagres e é inspirado na obra de um dos maiores entusiastas do curso, Kenneth Wapnick, intitulada Journey Through the Manual of A Course in Miracles. O primeiro capítulo do Manual de Professores começa nos instigando com uma questão fundamental. Quem são os professores de Deus? Para responder a essa pergunta, Jesus nos responde que essa designação não se trata de um título ou alguma imposição divina, mas de uma escolha consciente feita pela mente que opta pelo Espírito Santo como guia. Ou seja, um professor de Deus é qualquer um que escolha o Espírito Santo como seu professor e, portanto, escolhe ouvir a mente certa. Fundamentalmente, existem apenas duas escolhas possíveis: ouvir o ego ou o Espírito Santo. Aqui, a dualidade se desenha. O ego, chamado de mente errada, é o professor do mundo que testemunha a separação de Deus, o julgamento, o medo e a falta. A mente certa é a resposta dada pelo Espírito Santo ao sonho da separação, que reflete o infinito amor de Deus e a unicidade da criação. O Espírito Santo fala por Deus e por toda a filiação, e por isso corrige a percepção equivocada da mente que acredita ter interesses privados. O professor de Deus, então, olha para o mundo de uma nova perspectiva. O professor de Deus já não tem mais a necessidade de querer salvar o mundo, pois percebe corretamente que o mundo não é real como pensava que fosse. Entrega a sua mente ao Espírito Santo, escolhe ouvi-lo e já não anseia mais por resultados, na forma. Afinal, o que pode mudar a vontade de Deus? O Espírito Santo é a voz por Deus, a voz da redenção, porque só pode enxergar a verdade e, a partir disso, só consegue enxergar o Filho de Deus, uno, alegre e inocente. Essa voz está presente em cada um de nós, mas precisa ser convidada a ocupar a nossa mente, já tão dominada pelo ego. O Espírito Santo é o único guia que pode nos conduzir para fora da ilusão. É a partir desse vislumbre da verdade que a luz penetra nas trevas, iluminando a cura para a ilusão da separação, o fim do pesadelo. Uma vez que o Espírito Santo tenha iluminado o caminho, a sua estrada estará bem estabelecida e a sua direção assegurada. Esse é o único interesse de qualquer filho de Deus, retornar à sua fonte. E reconhecer que este é um interesse compartilhado nos estabelece nessa jornada como professores de Deus. Há uma lição importante no livro de exercícios, número 154, intitulada Estou entre os ministros de Deus, que diz: um professor de Deus traz salvação ao mundo por aceitá-la para si mesmo. É a partir dessa aceitação que nos tornamos portadores da salvação, reconhecendo que nossos interesses não são separados dos de outra pessoa. A universalidade do chamado do Espírito Santo permeia todos os tempos e lugares, transcende religiões e crenças, lembrando-nos da importância de pedir ajuda a Ele. Os professores de Deus são aqueles que responderam ao chamado universal e têm o Espírito Santo como um hóspede bem-vindo em sua mente. Esse chamado acontece a todo o tempo e em toda parte. Seu chamado é universal e ininterrupto, porque todos podemos optar por deixar a luz da mente certa penetrar a escuridão feita pelo ego, não importando onde estamos, com quem estamos ou se estamos acordados ou dormindo. Esse chamado é a memória de tudo que é a aceitação da expiação, é a redenção do mundo, é o despertar do sonho, é a revelação da verdade. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a escolher o amor em vez do medo. Todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Muitos o ouvem, mas poucos irão realmente responder. Algumas pessoas sabem que existe outro caminho e outro professor, mas ainda escolhem teimosamente se agarrarem às suas mágoas, julgamentos e à ideia de que têm que sofrer pelo que fizeram. Mais uma vez, muitos ouvem o chamado, mas ainda assim escolhem não responder a ele. Todavia, tudo é uma questão de tempo, pois ideias não deixam a sua fonte. Só há uma resposta
e todos responderão no final. A estratégia deste manual de professores é ganhar tempo. Cada um começa com uma pequena luz que se acende pelo chamado do Espírito Santo. Essa luz se intensifica ao ser compartilhada e, a partir disso, relembra que a mente da filiação é una e, por isso, não pode mais ser limitada, somente estendida. E cada mente que desperta economiza 1000 anos, segundo o que o mundo julga acerca do tempo. Para o chamado em si mesmo, o tempo não tem nenhum significado, porque na mente certa existe apenas o reflexo da eternidade. Na egóica, no entanto, nossa crença no pecado, culpa e medo leva a uma percepção do tempo linear, de causa e efeito. A única ponte que pode nos levar para além da ilusão do tempo, para a realidade eterna de Deus, é o perdão sobre a crença de que um dia pudemos nos separar da nossa fonte e de toda a filiação. A jornada dos professores de Deus, embora única em conteúdo, pode variar muito a sua forma. Ele pode ser ensinado por ações ou pensamentos, em palavras ou sem som algum, em qualquer língua ou em língua nenhuma, em qualquer lugar, tempo ou modo. Em outras palavras, a forma não importa. Cada um desses caminhos é como se fossem bilhões de rios fluindo para o mesmo oceano, refletindo a verdade única de que o Filho de Deus não tem culpa, e em sua inocência reside a chave da salvação. Nesse sentido, podemos dizer que há um curso para cada professor de Deus, pois todos terão que despertar do sonho algum dia, mesmo aqueles condenados pela justiça dos homens aqui na dualidade, porque se não somos separados, não pode haver julgamento, pecado ou culpa. Mais uma vez, devemos compreender isso na mente e não no mundo. Lembre-se, qual professor devo escutar? A salvação do mundo é uma com a dos professores, porque a salvação reflete a unicidade do céu. Pelo fato de nossos interesses serem o mesmo, não somos separados uns dos outros. Salvar a mim mesmo, portanto, é salvar o mundo, que é apenas uma projeção do meu pensamento. Curar meu irmão, cura a mim mesmo. Curar a mim mesmo, cura o meu irmão. Quando somos curados, não somos curados sozinhos. Livro de Exercícios, lição 137. Começamos a nos curar a partir do momento que passamos a rejeitar a guiança do ego, pois nos reconhecemos agora como filhos de Deus. A cada escolha, nascemos outra vez, e, portanto, o mundo renasce também, não sendo nada além da projeção de separação da mente. Neste ponto do nosso estudo, vale ressaltar que este é um manual para um currículo especial, voltado para os professores de uma forma especial do curso universal. Porém, não é melhor nem pior do que qualquer outro meio ou caminho. Existem muitas outras formas, e todas com o mesmo resultado. Aprende agora, sem desespero, que não existe nenhuma esperança de resposta no mundo. Não busques no mundo um outro sinal que pareça indicar ainda uma outra estrada. Não procures mais esperança onde não existe nenhuma. Nenhum atalho no mundo pode conduzir a ele, e nenhuma meta mundana pode ser una com a sua. Que estrada em todo o mundo conduzirá para o que está dentro, quando todas as estradas foram feitas para separar a jornada do propósito que ela não pode deixar de ter, a não ser que não passe de um fútil vagar? Todas as estradas que conduzem para longe do que tu realmente és, te conduzirão à confusão e ao desespero. Livro-texto, capítulo 31. Não há esperança no mundo é uma frase que pode parecer desesperadora a princípio. Porém, é um chamado à esperança que reside em cada um de nós e tem a ver com uma simples decisão: qual professor escolho para guiar a minha jornada a partir de agora? Essa decisão implica necessariamente em uma mudança na mente, em perceber um mundo sem pecado. O que acontece na forma, em causa e efeito, pouco importa. Afinal, o que pode mudar a vontade de Deus? Ainda podemos fazer outra escolha. Escolhe outra vez.